Mas, ó, eu queria começar já trazendo uma primeira pauta que eu considero, acho que todo mundo aqui acha relevante, apesar de parecer, né, muitas vezes a gente foi aí indagado sobre isso, qual a relevância disso? Isso daí não é tão importante, mas na verdade é mais importante do que muita gente imagina. No STF, os ministros divergem quanto a termos inclusivos em formulário do SUS. Pares não chegaram ao consenso se a declaração de nascido vivo deve conter as categorias tradicionais de mãe e pai, junto a termos mais inclusivos como parturiente e responsável legal. Juro para vocês, eu preciso colocar um vídeo que tá, enfim, dessa deliberação do plenário para gente conversar a respeito. Com um colegiado que também acho que não haveria nenhum impedimento que constasse a opção barra pai de um lado e barra mãe de outro, porque a mãe que se considera nessa qualidade acho que também gostaria de ter essa designação. Imagina, nós estamos aqui diante de um direito de minoria que é um direito fundamental subjetivo, a não ser reconhecido como não se reconhece. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiras que acalantam o sonho de ser mãe. Essa é a grande maioria. E nós estamos igualando. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso colocar esse direito na frente do outro. E o que se almejou por meio dessa ação foi alcançar uma denominação que, por assim dizer, em relação a essas pessoas, não implicasse numa exclusão discriminatória da sua constituição de personalidade. E, portanto, o vocábulo parturiente compreende, evidentemente, a mãe. Paulo Figueiredo, sim, o Supremo chegou num ponto que eles podiam colocar, ao invés de pai e mãe, camarada 1 e camarada 2. Acho que faz mais sentido, né? Fica mais fácil de entender daí. Adriles, tô acompanhando você nessa sua luta pela rinite também, então hoje tá brabo aqui pra mim. Tá brabo aqui hoje. E o pessoal acha que eu sou cheirador, tem gente que fala assim, Paulo Figueiredo é cheirador. Eu falo, pô, eu tenho 4 gatos e sou alérgico a gato, o Marco Antônio viu aqui e a Paula viram antes do programa, meu gato tá aqui na minha mesa. Cheirador. Eu falo pra você, eu só vi cocaína 2 vezes na minha vida. Então eu sou cheirador de gato. Eu fui ontem ao cinema assistir o filme novo do Matt Walsh, que se chama Am I Racist? Né? Tradução para português é Eu Sou Racista? Interrogação. E esse, para quem não sabe, o Matt Walsh é um comentarista do Daily Wire, que inspirou o nome aqui do Fio Diário, a versão em inglês Daily Wire, tradução ao pé da letra é Fio Diário. E ele é o mesmo autor do outro documentário, filme, que é o mais assistido de política da história, que é o What is a Woman? Que é O que é uma mulher. O que esses 2 documentários têm em comum? Eles mostram, num estilo meio Borat, né? Ele cria um personagem e ele se infiltra dentro da esquerda para tentar entender a lógica por trás do pensamento deles, enquanto faz uma sátira desse pensamento, ouvindo os principais especialistas. Ao mesmo tempo, ele vai para as pessoas, para a população comum, para tentar entender o que as pessoas comuns acham desses assuntos. Tanto no What is a Woman, que é focado, né, na questão do gênero, quanto o Am I Racist, que é focado na questão da questão racial. Ele mostra que o descasamento entre as pessoas comuns, entre nós, entre as pessoas que estão no dia a dia, etc, etc, e o que você tem dentro dos círculos intelectuais que foram doutrinados por essas ideias, tanto marxistas clássicas, como a Paula Marisa explicou muito bem agora, como pelas ideias da Escola de Frankfurt, quanto pelas ideias do pós-modernismo, todas as pessoas que passaram anos e anos bebendo e consumindo esse lixo nas universidades, nascido aqui basicamente nas universidades americanas, elas não têm mais conexão com o cidadão comum. Então todo mundo sabe que é mãe e pai. E todo mundo sabe que as famílias às vezes não são perfeitas.
né? Muitas vezes não são perfeitas, muitas vezes você tem pais separados, muitas vezes você tem pessoas órfãs. O fenômeno que está acontecendo mais e mais são famílias homossexuais, mas todo mundo sabe quem é mãe e quem é pai. Quem não sabe é justamente o pessoal que está sentado nas cadeiras do Supremo Tribunal Federal, que bebem e conversam e se relacionam com essa gente em estado de histeria. Absoluta histeria. O que a gente vê nos filmes do Matt Walsh é que essas pessoas, elas perderam a capacidade de observar as coisas mais óbvias da sociedade que o sujeito mais humilde da periferia, que não teve nenhum estudo, observa com facilidade. No What is a Woman, eles chegam aí para uma tribo na África e perguntam: um homem pode virar uma mulher? E os caras da tribo olham para a cara do outro e riem, falam: pô, claro que não. Homem é homem, mulher é mulher. Mas como é que é homem? Qual a diferença entre homem e mulher? É a mesma coisa na diferença de pai e mãe. Todo mundo sabe desde o início dos tempos o que é pai e o que é mãe. Às vezes você não sabe quem é seu pai, às vezes se você foi separado você não sabe quem é a sua mãe, mas você sabe o que é o conceito. É tão bizarro e é tão sem sentido, e é propositalmente sem sentido para confundir, para levar as pessoas a um estado de confusão mental, que se a mulher, né, que deu à luz se identifica como uma mulher, por que ela não poderia ser chamada de mãe? E se ela se identifica como homem, por que ela não poderia ser chamada de pai? Não, é porque o objetivo final é, como a Paula estava explicando, a desconstrução completa da estrutura familiar. Porque como a família é a base da formação da sociedade, você precisa ter uma ação efetiva para destruir essa estrutura, que na visão deles é o que faz a manutenção dos modelos de opressão, não só de propriedade, mas do patriarcado, da opressão hétero, da opressão racial. Eles precisam destruir todos esses conceitos. Por isso que você vê sempre a principal guerra dos marxistas é contra a religião, que é a base cultural, e a família, que é a base social. Agora, tem um aspecto desse vídeo que você colocou, Marcos, que é o aspecto... Os americanos estão gostando do termo cringe, os jovens, cringe. Principalmente os de esquerda. Tem um aspecto cringe desse vídeo, que é ver o André Mendonça, o terrivelmente terrível, pisando em ovos igual um viadinho, que não tem coragem. Esse cara é tão sem espinha dorsal que ele não tem coragem de virar para os seus colegas e falarem: desculpa, isso é uma loucura. Vocês estão em estado de histeria. Toda a sociedade tem pai e mãe. E ele, se for terrivelmente terrível, evangélico, como diz que é, deveria estar colocando a lei de Deus acima da lei dos homens. Deixa eu deixar claro, um ministro do STF, assim como qualquer um de nós que somos cristãos, temos a obrigação, não é, pode ser, obrigação de colocar a Bíblia acima da Constituição brasileira. Isso vale para mim, isso vale para o André Mendonça, isso vale para Dona Maria, que está em casa. Então, o sujeito... mas ele é minoria, ele é voto vencido. Não interessa. Não interessa. Ele deveria ter um mínimo de decência de, naquele momento, defender os valores cristãos, que, na verdade, são os valores de sanidade contra esse Estado. Eu volto a dizer, quando eu digo histeria, eu não estou usando aqui uma figura de linguagem, eu estou usando uma descrição clínica do Estado no qual se encontram essas pessoas.